não é porque você é bom, não é porque você pagou a sua pena. Eu vi um depoimento de um preso falando que é o seguinte: mudou de vida. Mas eu mudei de vida e minha vida melhorou demais. Só que ele estava falando de mudar de vida dentro de uma condição carcerária de prisão perpétua. E eu fiquei me perguntando, para que a pessoa vai mudar de vida se ela nunca vai sair do presídio? Mas dentro daquele ambiente de escravidão, de prisão pelo resto da vida, ele começou a estudar, ele fazia cursos dentro da penitenciária, mas sabendo que ele nunca vai sair de lá. E ele disse o seguinte: eu nunca vou sair, então pelo menos eu vou viver melhor aqui. O que é viver melhor? Poder ter alguns benefícios. Mas olha o quanto que a mente da pessoa fica bitolada, achando que agora ele mudou de vida, mas aquela mudança não vai gerar nele liberdade. Quando Deus traz mudança para nós, é para gerar em nós liberdade. Então é a mesma coisa de você pensar, do lado de cá, vamos supor, do lado de cá, tem um povo que não alcançou essa misericórdia, e por mais que ele melhorar a sua condição de vida, ele vai continuar onde? Fala assim, condenado. Do outro lado, existe um povo que foi resgatado por Deus. E quando ele é resgatado por Deus, então desse outro lado, a partir do momento que ele exercita a fé, a partir do momento que ele vive essa libertação que Deus tem para ele, então agora ele começa a crescer em todas as áreas da vida. Por quê? Porque em Cristo há possibilidades, há novidades, há sobrenatural. Em Cristo há o crescimento. Do outro lado, por mais que a pessoa se esforce, ele vai continuar o quê? Fala comigo, preso. E é isso que ele estava falando. A força que esse pessoal do lado de cá fizer para mudar, vai até melhorar alguma coisa, mas não vai gerar o quê? Fala assim, libertação, liberdade, porque ele está sentenciado. Por isso que a palavra do Senhor fala que aqueles que estão em Cristo, eles agora são nova criatura. Então você sai de um lugar e vai para outro. E nesse lugar, na presença de Deus, há esperança. Nesse lugar, na presença de Deus, há liberdade. Nesse lugar, na presença de Deus, há uma perspectiva, há um crescimento, há um sonho sendo realizado, há uma conquista, há um avanço. Por quê? Porque em Cristo eu tenho esperança. E ele diz assim, olha, não é pela sua força, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados por Deus em Cristo, para andarmos para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus tirou você da prisão, Deus colocou você em liberdade, e você passou de um lado para o outro quando você teve fé, que nós temos que crer. E aí você começou a viver uma vida de fé, e aí você começa a andar do lado que traz libertação, que é a presença do Cristo. E ele fala assim, agora você começa a andar segundo aquilo que Deus preparou para você. Amém? Então não é uma mudança sem esperança. Fala assim, mudança sem esperança de liberdade. É mudança para viver o sobrenatural. Então ele começa a dizer que é o seguinte, olha, agora você vai para um lugar que Deus preparou para você. Então ele foi lá e nos resgatou desse lugar para nos levarmos para o outro. E um pouquinho mais para trás, em Gálatas 5, diz o seguinte, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres, estais pois firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Ele fala assim, olha, eu tirei você daquela penitência, eu rasguei a sua condenação, eu trouxe você através do meu resgate. E ele fala assim, mas existe algo que vai tentar te levar direto para onde? Para a escravidão. Você sabia que a pessoa que não assume esse lugar, que não se firma na presença do Senhor, ele vai ser o tempo inteiro tentado a voltar para o lugar de onde ele veio, com as mesmas atitudes. Você sabia que 90% das pessoas
que ganham na Mega Sena, acho que eu falei isso aqui uma vez, eles vão fazer de tudo para acabar com o dinheiro, inconscientemente, para que ele possa voltar a viver o mesmo ambiente que ele vivia. Assim, não é possível. Por quê? Porque quando ele chega num lugar, num patamar, ele não está acostumado com aquilo. A mente dele vai trabalhar o quê? Para ele se acomodar do jeito que ele era. Vou te dar um exemplo. Você arruma uma casa de uma pessoa com todos os detalhes, bonitinha, organizadinha. Você tira a pessoa daquele lugar e aquela pessoa dá um jeito de ir lá e virar os móveis ao contrário, dá um jeito de deixar uma porta de um armário cair, dá um jeito de deixar uma roupa lá no varal lá endurecer, até que aquela casa, depois de 3 meses, volta a ser o jeito que aquela pessoa era. Porque isso está o quê? Na mente de quem? Daquela pessoa. Então ela não consegue viver um ambiente. São pessoas que conseguem alcançar muitos lugares, mas elas voltam ao seu lugar. Por quê? Porque ela vai fazer com que aquele lugar se transforme igual ela. Ele não aceita ser algo maior do que aquilo. Então ele fala assim, olha, o Senhor, Ele te tirou desse lugar. Quando a gente vê os presos, e muitos falam assim, olha, que a cadeia sempre chama de novo. Quando um cara vai preso uma vez, depois passam várias vezes ele voltando para o mesmo presídio. Por quê? Porque atrai. Por quê? Porque a tendência nossa é ser tentado a voltar para aquele lugar. E aí em Gálatas a palavra do Senhor diz assim, olha, cuidado, o Senhor te chamou para a liberdade. O Senhor te chamou e Ele te libertou, Ele te resgatou. Observe os seus passos para que você não volte de novo a ter a mesma vida que você tinha antes. A voltar na vida de escravidão. E ele diz o seguinte, digo, porém, andai no Espírito e não satisfaceis os desejos da carne. Ele fala assim, olha, você tem que ser cheio do Espírito. Então agora que eu te tirei desse presídio, dessa prisão, dessa escravidão, agora que você não só melhorou de vida para continuar no mesmo ambiente e ter uma melhorazinha, não, eu te transportei, eu te levei para outro lugar, agora você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa se alimentar da minha palavra, da minha vontade, da minha presença, para que você possa viver em novidade de vida. Irmãos, Deus quer todos os dias resgatar os seus. Todos os dias Ele quer tirar pessoas que estão sentenciadas, condenadas, perdidas e trazer para o outro lado. Todos os dias Deus quer operar. Você sabe por quê? A vontade do Pai é que ninguém se perca. Deus não tem prazer em ver os seus se perder. Deus não tem prazer em ver os seus, mesmo sendo libertos, voltando para os mesmos lugares, para os mesmos caminhos. Cristo nos libertou. Agora acontece o seguinte, a palavra do Senhor diz que muitos são chamados, lá em Mateus 22, 14, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque nem todo mundo aceita a libertação de Deus sobre a sua vida. Nem todo mundo aceita a novidade de vida, nem todo mundo quer ser flexível a experimentar o novo de Deus. Nem todo mundo quer abrir mão daquilo que é o seu costume, daquilo que é o seu formato, para experimentar a novidade de vida. Porque a palavra do Senhor fala que Deus preparou para nós, foi algo novo, todos os dias. Mas nós somos tentados a querer experimentar as velhas coisas. E é isso que muitas vezes nos escraviza, nos faz voltar quando Deus quer que a gente caminha. Por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Porque quando a gente passa para o lado daquele povo que foi liberto, então a nossa mente também precisa acompanhar aquilo que é o novo de Deus. Amém? Ninguém está pronto. Talvez você fale assim, não, mas eu já fui liberto. Nós fomos libertos de muitas coisas. Nós já fomos resgatados de muitas coisas, mas todos os dias, quando a gente se achega à presença do Senhor, então Ele vai nos agora, como filhos resgatados, nos moldando, nos limpando, nos lavando todos os dias. E qual que é o desafio? O desafio é entender que nós não estamos prontos no sentido que está tudo resolvido, mas que nós buscamos em Cristo todos os dias nos aproximarmos mais daquilo que é a vontade dEle para nós.
E eu te pergunto, você sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Se agora com a mente de filho, com a mente cheia da presença do Senhor, com a consciência de que Ele rasgou a sua sentença, com a consciência que você não daria conta de resolver a sua vida, então Deus foi lá e trouxe você para a luz, qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Lá em Filipenses 3,13 diz o seguinte, versículo 12, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para o que eu fui alcançado por Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, não foi você que aceitou Jesus. Você não tem a força de querer falar, eu não sei se eu quero Jesus. Foi Ele que te resgatou. Porque você estava tão afundado, nós estávamos tão perdidos, que se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida, nós não seríamos atraídos por esse amor. E às vezes a gente fica achando que a gente tem opção, né? Ah não, eu vou ver. Não, é Ele que nos amou primeiro. Porque o ser humano ele estava tão cego, tão fechado no seu entendimento, que ele não teria capacidade de escolher Jesus. Lembra aquele povo? Que no momento que ele foi fazer uma escolha, eles falaram, vocês querem Jesus ou Barrabás? O que eles falaram? Deixa eu te falar uma coisa, a gente sempre vai escolher o Barrabás. Pesado, né? Mas a gente sempre vai escolher o pior. Porque é isso que fala a Bíblia. Agora, em Cristo, nós vamos buscar as coisas de Deus. A nossa tendência sempre é escolher Barrabás. Nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, porque essa é a nossa luta. E é por isso que Gálatas, na carta aos Gálatas, ele fala que a gente tem que lutar contra isso todos os dias. Então você saiu de uma condição de sentenciado, de condenado, e agora você se tornou servo. Você não é mais um condenado. Você é servo. Mas um servo que precisa todos os dias se aproximar do seu Senhor, para se fortalecer, para não ser atraído por aquilo que te oprimia. E ele diz o seguinte, irmãos, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Você precisa ter visão de Deus na sua vida. Você precisa saber o que Deus tem para você daqui para frente. Você precisa entender qual que é o próximo passo que você precisa tomar, quais são as promessas de Deus para a sua vida, porque Ele diz que é o seguinte, Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Já viu aquele testemunho daquela pessoa que diz o seguinte, e aí irmão, conta seu testemunho. Não, antes eu era um drogado, e eu roubava, um dia o cara falou de jeito, eu fazia isso, fazia aquilo, sabe aquela coisa cheia de adrenalina? Eu ficava com mulher aqui, pegava mulher ali, fazia isso aqui. E aí eu, nossa, é mesmo? E agora? Não, agora eu sou crente. O que você faz hoje? Não, agora eu sosseguei. Rapaz, agora que era para você ser doidão? Agora que era para você ser o pilhado? Agora que era para você ser aquele que faz, que acontece? Não, estou tranquilo. Aí aqueles mais assim, né? Eu casei. Morreu? Se para as coisas que não agradavam a Deus a gente era vivo, por que agora a gente se contenta em ser simplesmente um frequentador de igreja? Simplesmente tomar a pílula que nos acalma. Então eu assisto o culto, eu escuto uma palavra, faço minha oraçãozinha, estou sossegado. Não, irmãos, é agora que é para você viver suas maiores loucuras em Deus. É agora que é para você experimentar os seus grandes desafios e as suas grandes vitórias na presença do Senhor. Então a Bíblia diz que onde operou o pecado, superabundou o quê? A graça. Se eu achava que antes eu era doidão, acho que hoje eu sou bem mais doido do que antes. Mas no sentido de fazer a coisa certa, no sentido de desejar crescer, no sentido de fazer a vontade de Deus, no sentido de me entregar ao Senhor, no sentido de resgatar as pessoas, no sentido de ouvir a voz dele e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu não posso, mas a sua graça, a sua força sobre mim, me faz caminhar. Amém? Então agora que eu saí dessa prisão, então agora eu posso ser livre. Agora que eu saí dessa sentença de morte, de perpétua, de viver o resto da vida oprimido. Agora que eu estou em Cristo, então agora que eu vou revelar o que? A força de Cristo na minha vida. E isso tem que ser na nossa vida e na vida de cada um de nós. E aí eu olhei para esse e falei, beleza,
Então você faz isso tudo, e o que você faz hoje? Ah, casei, fui para a igreja, sosseguei. E aí? Não, eu trabalho, vou para casa. Será que o Senhor liberta alguém? E aí vamos citar o exemplo do presídio para você entender. Você chega para uma pessoa que fala, você vai ficar o resto da vida aqui preso. Seu espaço é 2 por 2, porque é a realidade de muitos. E aí a pessoa fica lá dentro assim, né? Se eu fosse para a rua, eu ia mudar. Não é assim que a gente escuta? Ia fazer muita coisa. Ia ter uma família. Eu ia trabalhar, nem que fosse de servente pedreiro. E o cara fica assim naquela, se eu tivesse livre, mas nós estávamos desse mesmo jeito. E aí? E aqueles que fazem a promessa, eu ia servir ao Senhor o resto da minha vida. Mas agora deixa eu te falar uma coisa, eu e você estavam nesse mesmo lugar. E agora nós somos livres para uma vida plena aqui na terra e no céu. Para uma vida eterna. Para uma vida de glória, de crescimento, de poder de Deus, de fazer diferença. E o que você faz com a sua liberdade em Cristo? Ele diz o seguinte, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele te libertou, irmãos, e ele falou assim, olha, sai desse lugar e vem viver a liberdade que eu tenho para você. Então é na presença do Senhor que agora eu me inspiro, que agora eu tenho que correr, que agora eu vou fazer, que agora eu vou conquistar. Por quê? Porque eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação de Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Andemos, contudo, segundo o que já fomos alcançados. Irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Muitos há dos quais muitas vezes vos disse, agora novamente vos digo chorando, que são inimigos da cruz, e o fim é a perdição. O Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam em coisas terrenas. Nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, para ser conforme o seu corpo, glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, Deus quer te dar uma visão de futuro. Fala para o seu irmão, Deus quer te dar uma visão de futuro, aqui na terra e lá no céu. Amém? Eu era isso, eu era aquilo, agora que nós somos tudo, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então é o seguinte, o primeiro ponto, você precisa entender que você estava nesse lugar, e agora Deus te levou para esse lugar. E agora nesse lugar, há uma pressão para te levar de volta para aquele lugar. Ou a segunda pressão, para fazer você se acomodar no lugar onde você está. Mas eu quero te falar que todo corpo parado, ele tende a se definhar. Todo corpo que não exercita, ele tem a tendência em aniquilar. E é por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja aniquiladas. Tem muitas pessoas atrofiadas, porque não se exercitam. Porque estão, como é que chama lá? Crente, é salvo e satisfeito? É um negócio assim, sentado, salvo, sentado e satisfeito. Sabe qual que é a tendência? Atrofiar. E é por isso que muitas pessoas vão perdendo, vão se perdendo, e vão se atrofiando. Por quê? Porque não exercitam. Só que eu vou te contar outra coisa, e hoje eu estou usando o exemplo do presídio para você memorizar essa mensagem. Quem está preso se exercita todos os dias. Eu já tive a oportunidade de visitar vários presídios. E eles têm lá a garrafinha PET com água que eles ficam levantando o dia inteiro. Eles se exercitam, mesmo sem esperança. E eu quero te falar uma coisa, você tem esperança? Você tem se exercitado em viver a fé, a força e o caminho que Deus propôs para você?
Você tem feito com amor aquilo que Deus tem confiado na sua mão? Você tem lutado para que você não volte ao lugar de onde você saiu? Ele diz o seguinte, lá em João 8, se você quiser abrir. João 8 diz o seguinte, fala a respeito de uma mulher que ela tinha uma sentença, ela tinha uma condenação por parte das pessoas. E aí Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, de manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para ensinar. E os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério, e puseram-la de pé no meio do grupo. Disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei, a lei nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o que dizes? Eles usaram essa pergunta como armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus inclinou, começou a escrever na terra com o dedo. E como insistissem a perguntar, ele se endireitou e disse, aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqui aconteceu uma história interessante. Uma mulher seria apedrejada. Só que eu quero te falar uma coisa. Fala assim, a maldição se transforma em bênção. A sentença de morte pode trazer vida. Por que esses homens não apedrejaram essa mulher aonde ela foi pega? Você já pensou nisso? Por que eles trouxeram ela até Jesus? Sabe por quê? Porque até o mal que fazem contra nós, até a sentença que pode estar sobre a minha e sobre a sua vida, ela é convergida aos pés de Jesus, que é capaz de nos perdoar e nos purificar. O melhor lugar que aquela mulher podia ser levada, Bruno, era na presença do Mestre. Porque naquele lugar é o lugar onde ela pode encontrar o perdão de Deus. É o lugar onde ela pode falar assim, de fato. Porque não havia como ela sair daquela situação. Não havia uma possibilidade dela sair viva. Se eles tivessem feito como dizia a lei. Pegou em adultério, o que tinha que fazer? Apedreja. Mas eles foram levar para Jesus. E quando chegou na presença dele, sabe o que ele fez? Ele olhou assim e falou assim, quem não tiver nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra. Ou seja, Deus usou de uma tragédia da vida daquela mulher para libertar aquela mulher e confrontar todos aqueles acusadores. Você sabe o que acontece? Que é o outro ponto que eu quero que você pense essa noite. Pedrada tem pessoas que estão acostumadas a tomar. Traição tem pessoas que estão acostumadas a passar por elas. Trapaça tem pessoas que estão acostumadas a ser trapaceadas. Prejuízo tem pessoas que estão acostumadas a tomar. Mas isso, tem uns que até falam assim, eu tenho as costas quentes, eu aguento. E talvez você aguenta mesmo, você chegou até aqui hoje. Mas você sabe qual que é o maior desafio do ser humano? Não é aguentar pedrada. Porque você imagina aquela mulher, naquela situação, todo mundo cheio de pedra, você acha que ela estava assim, vai acertar minha cabeça? Ali ela não tem nem noção do que é mais dor. Mas você sabe qual que é um dos grandes desafios do homem e da mulher? Fala assim, aceitar o perdão de Deus e a remissão dos pecados. Esse é um dos maiores desafios. Por quê? Porque ela estava numa situação ali que ela já estava pronta para tomar pedrada. Então você sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem ser libertas? Porque elas não conseguem imaginar que Deus foi capaz de tirar elas daquele lugar. É
aquela pessoa que chega na igreja e fala, olha, eu vou te falar uma coisa, eu sei que eu não mereço, eu sei que você não merece, mas Deus quer te abençoar. Eu sei que Deus tem muitas outras coisas, eu sei que Deus tem muitas outras coisas, mas você é filho especial, você é filho amado. Eu sei que Deus sabe. Às vezes uns falam assim, o que eu fiz, Deus nunca vai me perdoar. Deixa eu te falar uma coisa, antes de você fazer, Deus já sabia. Entendeu a diferença? E é por isso que tem muitas pessoas que ficam se culpando e voltando no mesmo lugar. Essa é a tendência da nossa carne, trabalhar contra aquilo que é a vontade de Deus. E aí, aquela mulher só escutou o barulho das pedras caindo. E o Senhor falando assim, cadê os seus acusadores? Quando eu me converti, eu achei que eu ia ter que pagar tudo que eu fiz. E eu ficava morrendo de medo. Nossa, eu fiz coisa errada demais. Nossa, não é possível. Não pode ser tão fácil assim. Eu aceito Jesus e Ele limpa minha ficha? Não. Depois de uns anos eu compartilhei com a Lorena e falei, Lorena, eu tinha medo de Deus cobrar tudo que eu fiz. Falou, sério? Eu falei, sério. E eu comecei a ver que na caminhada ministerial tem pessoas que não conseguem romper porque não conseguem acreditar que Deus foi lá e rasgou a sentença. E aí o pior não é isso. O pior é depois de convertido. O tanto de coisa que eu fiz e o tanto de coisa que você já fez. Depois de ser de Deus. Você fala assim, então é só fazer que Deus perdoa? Não. Nós prosseguimos, como Paulo diz. Mas nós agora temos uma consciência de alguém que é livre. A consciência do preso é o seguinte, eu fiz, eu sou punido. A consciência do livre, eu fiz, eu me aproximo de Deus mais. Eu vivo as promessas de Deus. Essa é a diferença. Porque o Senhor nos chamou para liberdade. Fala assim, eu fui chamado para viver essa liberdade. Sabe o que acontece? Existem pessoas que são de Deus. E aliás, talvez a maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui, de fato são de Deus. Mas não consegue viver essa plenitude do Cristo na sua vida. Essa consciência de que você foi liberto. E às vezes está ainda na consciência de alguém que precisa voltar lá atrás, ou que diretamente volta lá atrás. Os novos carros agora, tem uns modelos que eles vendem um pneu step, não é? E o pneu é grande. O pneu é desse tamanhozinho. Fininho. E você tem que andar devagarzinho. Por quê? Porque aquele pneu é para que você chegue até num lugar para arrumar o outro, não é assim? Para que depois você venha prosseguir. E aí um carro, por melhor que seja, você não vai ter o mesmo desempenho. Porque um pneu é o quê? Menor. É só um step. É só para você chegar até no lugar. Mas você nunca vai desenvolver a potência total do carro com aquele pneu. Existem muitas pessoas que têm um potencial intenso, imenso, mas estão como aqueles que andam com um pneuzinho de step. Tem muito mais para avançar na presença do Senhor, mas andam limitados nas suas ações. Andam vagarosamente, quando na verdade tem potencial para ir muito mais além. Quando você tem uma mente liberta, é como se você fosse um carro com os pneus certos. Quando você aceita o perdão de Deus sobre a sua vida, quando você entende o valor que você tem em Deus, que você estava condenado e agora você é livre, então agora você consegue rodar com toda a sua potência. Você consegue rodar no seu melhor, no seu vigor. E isso tem a ver com os homens e as mulheres que aceitam ser guiados por Deus. Eu não sei quais são as limitações que muitas vezes você passa ainda na sua vida. Eu não sei quais são os pensamentos que muitas vezes te arremete a se sentir pequeno, invalidado. Eu não sei quais são as limitações que às vezes trava você e que você começa a pensar como escravo, como alguém que está preso. Mas o Senhor, Ele quer trazer sobre nós uma consciência de um homem ou de uma mulher totalmente livre. Livre para voar. Livre para aprofundar naquilo que é a vontade de Deus, a presença do Senhor. Irmãos, a sentença
foi rasgada e o Senhor te trouxe para uma vida plena, para uma vida eterna, para não ser mais limitado, para não ser mais alguém que se sente a pior pessoa, mas é aquele que sente a presença do Senhor. E aí no último versículo que está lá em João, ele fala assim: olha, eu rasguei a sentença, você estava condenado, eu trouxe você para agora para a liberdade, eu estou te moldando todos os dias, porque lá em Filipenses fala, não que eu esteja pronto. Você não precisa mais viver essas pedradas, mas você pode viver a liberdade que eu tenho para você. Aí ele fala assim, mas, se depois de tudo isso, acontecer alguma coisa com você, vem para João, 1 João, filhinhos, eu fiz isso tudo por você. Você não precisa mais fazer errado. Você não precisa mais voltar atrás. Você não precisa mais ter uma mente de escravo. Você não precisa mais viver sob o jugo do pecado. Mas ele fala assim, se de tudo isso acontecer, eu vou te falar mais uma coisa. Estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se você pecar, se acontecer alguma situação com você, eu sou seu advogado. Eu sou o seu juiz. Eu sou o justo juiz. Porque você é meu. Você precisa lembrar para você todos os dias que você é de Deus. Para que você continue caminhando em novidade de vida. Você precisa lembrar todos os dias o lugar de onde Deus te tirou. Para que você testifique, para que você testemunhe, para que você se alegre no lugar onde Deus te trouxe. Quando eu olho para a nossa condição humana, e eu olho para aquilo que Deus projeta em nós, então isso me traz uma alegria, uma certeza. Deus quer nos abençoar com ricas bênçãos. Deus quer fazer você romper, meu irmão. Deus quer fazer você romper, meu irmão. Você tem que ter uma mente liberta. Você tem que ter uma vida em Cristo, para que você possa desfrutar de toda a plenitude, de toda a graça, de todo o amor que Deus tem para nós. E eu quero fazer 3 perguntas aqui. Antes da sua conversão, quando você estava lá escravo, o que você fazia? O que você fazia? Aí você se converteu, e agora o que você faz? Entendeu? Agora nós somos livres. Agora que a gente tem que fazer. Agora que a gente tem que ter vigor. Agora que a gente tem que ter ânimo de realizar. Porque a Bíblia diz que do Senhor é o querer e o realizar. Quem são as pessoas que querem fazer diferença em Deus? Quem são as pessoas que querem ter ânimo dobrado? Não é ânimo doble, não. Quem são as pessoas que, aonde operou o pecado, superabundou a graça de Deus? Aonde você fazia, mas você não podia sair daquele lugar de escravidão, e agora Deus foi e te trouxe para um lugar de liberdade. Agora você fala, Senhor, eu posso te louvar, eu posso te glorificar, eu posso viver todos os dias da minha vida para louvor do teu santo nome. Para que a graça de Deus se revele todos os dias sobre a minha vida. Eu quero que você fale com Deus essa noite. E se você tem rodado em baixa rotação, se você tem rodado com Deus como um pneuzinho de step, bem devagarzinho, eu quero te pedir que você nesse momento fale com Deus e fala, Senhor, eu quero viver como um homem e uma mulher livre. E uma pessoa livre pode fazer muito mais do que alguém que ainda é escravo. Do que alguém que ainda não entendeu o poder do resgate sobre a vida dele. Antes da gente orar, eu quero dizer só uma coisa. A gente vai viver na vida e a gente vai aprendendo várias coisas e vivendo vários episódios, não é? Mas todas as coisas que a gente vive, que a gente viveu, não se compara
ao novo de Deus para nós. E é por isso que todas as coisas que muitas vezes tendem a pressionar a gente, a prender a gente, nós temos que estar dispostos a jogar todos os dias para trás. Ele fala assim, olha, até as coisas, ele fala, esquecendo das coisas que para trás ficam. Mente livre, não olha para a prisão novamente. Não olha para o passado. Não olha para as suas limitações. Não trata a vida como se fosse um condenado, mas como alguém livre no Senhor, para viver as promessas todos os dias. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Se porventura alguma coisa força você, muitas vezes, a querer te levar para o passado. Se você era uma pessoa que se movia, que fazia tantas coisas, aí agora, não, agora eu me converti, agora eu sosseguei. Não, irmãos, é agora que você tem esperança. É agora que você tem que se movimentar. É agora que você tem que fazer diferença. É agora que você tem ânimo para viver. Porque não tem condenação sobre sua vida. Oh Deus, eu quero orar por esse homem. Eu quero orar por essa mulher. Ó Pai, que essa noite o Senhor venha trazer essa consciência que eles saíram de dentro de uma sentença de morte, sem possibilidade de resgate, sem possibilidade, Senhor, de vida. Estávamos condenados, sentenciados, mas o Senhor rasgou a nossa dívida. O Senhor nos tirou dessa prisão e o Senhor nos trouxe para uma vida de liberdade. Pai, nós queremos andar com a mente livre no Senhor. Nós queremos lutar para que a gente não olhe para as nossas prisões passadas. Nós queremos andar, Senhor, agora com muito mais motivo para produzir, para crescer, para alcançar com muito mais vigor. Pai, porque agora nós somos livres. Então revela sobre nós a Tua glória. Então usa as nossas vidas todos os dias para Teu louvor. Nos faz pessoas produtivas. Nos faz pessoas que cresçam todos os dias. Tira da nossa vida o comodismo. Tira da nossa vida aquilo que nos acomoda, que nos faz estar satisfeitos, mas parados. Nós queremos mais. Nós queremos a Tua presença sobre nós. Nós queremos ser alguém que faça diferença na vida das pessoas. Nós queremos alguém que faça e que construa uma grande história. Porque a Tua palavra diz que aonde operou o pecado, superabundou a graça. Então eu quero profetizar sobre a Tua igreja, sobre a vida de cada um aqui. A graça do Cristo Jesus superabunde sobre a sua vida. Ó Pai, se essas pessoas aqui com tanto vigor, pessoas que já tiveram tanto vigor para fazer tanta coisa dentro do ambiente de escravidão, eu quero declarar um vigor dobrado, multiplicado, para fazer a Tua vontade, um vigor muito maior para realizar as coisas que o Senhor preparou para cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Diga assim: meu Deus, eu sei, eu estava condenado, o Senhor rasgou a minha dívida, anulou a minha sentença e me tirou do império da escravidão para o reino da sua luz. Fala assim: eu sou livre e por isso eu posso avançar uma vida cheia de realizações, cheia de novidade todos os dias, uma vida abençoada aqui na terra e também no céu, em nome de Jesus. Amém.